Estamos de volta aqui para a nossa aula sobre o Ministério de Vida, o Ministério da Nova Aliança, o Ministério do Espírito. Nós somos aqueles que seguimos o Espírito de Deus em qualquer área da nossa vida. E eu louvo a Deus porque tenho certeza que muitas pessoas estão sendo esclarecidas a respeito daquilo que o Espírito Santo está querendo fazer nesses últimos dias, na era da igreja, esta igreja maravilhosa, do qual o Senhor Jesus morreu e entregou sua vida, e para convergir todas as coisas novamente para Ele. Eu não tenho dúvida que estes últimos dias são tempos maravilhosos para aqueles que estão se despertando para a realidade espiritual, para aqueles que estão abandonando as coisas de menino, as coisas de criança, para crescerem e amadurecerem na palavra de Deus. Então, eu me sinto muito abençoado em ser um mero instrumento, muito simples, daquelas verdades profundas da palavra de Deus, que não são minhas, não são pensamentos meus, são aquilo que Deus inspirou a homens como o apóstolo Paulo, o apóstolo João, enfim, cada um dos que foram escolhidos por Deus para trazer essa revelação para nós hoje. Então, você que tem nos acompanhado, espero que você esteja amadurecendo um pouco mais no Espírito de Deus, nas verdades eternas, verdades que são transformadas em Espírito e vida. E vamos continuar então a nossa aula hoje. Estamos já entrando, colocando o nosso pé no livro de Gálatas e dissecar este livro para que você seja tremendamente abençoado. Ontem eu terminei falando sobre a circuncisão, sobre a aliança que Deus fez com Abraão, e o sinal da aliança, eu não sei se eu deixei isso claro, o sinal da parte de Deus e de Abraão é que ele tinha que ser circuncidado na carne. Quem fosse circuncidado, estava na aliança. E depois nós vimos que a circuncisão hoje, ela é no coração, porque a carne de Jesus Cristo já foi rasgada na cruz, e aqueles que creem nele, creem naquela morte, estão em aliança com o Pai. Então, isto é o que importa. Infelizmente, como eu estava dizendo, por influência dos judaizantes, dos judeus que queriam fazer com que o povo de Deus, que havia confessado Jesus como Salvador, eles que haviam sido circuncidados no Espírito, eles estavam dizendo que eles deveriam voltar à prática da lei. E foi por isso que Paulo escreveu o livro dos Gálatas. E eu vou ler agora apenas um versículo para provar isto. Porque Paulo, ele estava dizendo, não, vocês são povo da aliança, vocês são povo do Espírito. Vocês não têm que voltar à prática de lei nenhuma. E como eu disse ontem, a razão desse livro foi, não façam isso. E aqui em Gálatas capítulo 3, no versículo 3, Paulo diz assim, irmãos, sois insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Paulo está dizendo, peraí, vocês começaram no Espírito, vocês creram em Jesus, receberam a salvação, e agora vocês querem se aperfeiçoar voltando novamente às coisas da carne, e não continuar, como ele disse, no Espírito. Paulo estava tentando resgatar as igrejas daquela época que tinham sido influenciadas pela lei, trazendo de volta a graça de Deus. Eu vou gastar alguns minutos, não sei quanto tempo, para mostrar essa figura aqui importante. E eu vou ler, você conhece o texto, mas eu faço questão de ler. Porque muitas pessoas ficam surpresas com o que Jesus estava querendo dizer aqui no Evangelho, anota aí, Evangelho de João, no capítulo 10, versículo de 1 a 16. Ah, pastor, João 10, 10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, o ladrão vem para roubar, matar. Eu já conheço esse texto. Talvez você conheça um versículo do texto, e talvez esse versículo que fala sobre o ladrão que vem para roubar, matar e destruir, e que Jesus
era vida e vida em abundância, e quase, pelo menos ao longo da minha vida, eu sempre ouvi que esse ladrão era chamado de Satanás, que veio para roubar, matar e destruir. Mas não é isto que está aqui dentro desse texto. Não fala que o ladrão é o diabo. E pastor, peraí. Nós vamos ler, por isso que eu quero ler o texto todo, porque é muito importante, como eu sempre digo para vocês, não adianta eu falar, porque se eu falar você vai dizer, esse pastor, agora tem um pastor aí na internet, aí falando, inventando coisa nova. Não, eu não estou inventando nem coisa nova. O que eu estou falando foi o que Jesus falou há 2000 anos atrás. E hoje, pelo Espírito da Nova Aliança, a gente pode entender o que ele estava falando. Bom, vamos ler lá. Está pronto? Veja o que o Senhor disse para os discípulos. João 10, começando no primeiro versículo. Em verdade vos digo. Ele está falando para quem? Para os seus discípulos, que estavam com ele. O que não entra pela porta no aprisco das ovelhas. Guardem esta palavra. Que aprisco de ovelha, o que é isso? Nós vamos falar. Mas sobe por outra parte, ou por outra porta, ou por outro lugar. Ele diz, esse é ladrão e salteador. Aquele que, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Isso aqui é uma parábola, e como toda parábola que fala sobre as verdades do reino de Deus, nós temos que entender toda a parábola, ok? Não pegar um versículo dela e criar alguma situação nova. E isso aí você vai deixar de perder o sentido do que Jesus está falando. Muito bem, vamos continuar. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas, desculpem, ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Não sei, talvez você já esteja aproveitando aquilo que eu falei. Quem são estas ovelhas? Quem é o pastor? Todo mundo sabe quem é o pastor, né? Mas que ovelhas são essas aqui? Depois ele diz assim, olha que interessante. Falou-se aqui sobre o aprisco das ovelhas. Para você entender, o aprisco é um lugar temporário durante o período da noite, durante o período do inverno principalmente. Ou seja, elas não podiam ficar no campo, nos pastos verdejantes, porque o lugar é nos pastos verdejantes, comendo a relva. Mas durante a noite e durante o inverno, elas ficavam aprisionadas temporariamente num lugar chamado aprisco ou curral. Enfim, vamos lá. O Senhor Jesus, o Santo, ele abriu a porteira, né? Abriu a porta e diz que ele chama as ovelhas e elas ouvem a voz dele. Chama pelo seu nome as suas próprias ovelhas e conduz estas ovelhas para fora. Quem são estas primeiras ovelhas pelas quais tirar desse aprisco religioso? Ou seja, Jesus veio primeiro para o povo, o povo judeu, ovelhas primeiras da casa de Israel. Jesus veio para eles, veio tirar eles daquele aprisco do judaísmo. Então o aprisco aqui é o judaísmo? Sim. É a velha... Porque aquilo era, de uma certa maneira, o Senhor permitiu que o povo judeu ficasse guardado pela lei durante um período de inverno, temporariamente, até que ele pudesse vir e pudesse liberar
que aconteceu aqui? Depois de fazer todas as que lhe pertencem, uau! Quer dizer que naquele aprisco as ovelhas pertenciam a ele. Te escolheu, né? Aquela que lhe pertence ao quê? Aquelas ovelhas judaicas. São aqueles que foram eleitos para seguirem o Senhor. Depois de escolher as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas não compreenderam os discípulos o sentido daquilo que lhes falava. Imagina Jesus andando com os discípulos. Havia uma ovelha redil, tal, porteiro para a porta. Os discípulos ficaram assim, o que o mestre está querendo nos falar? Vamos ver aqui. Eles não entenderam o sentido. Jesus, pois, lhes afirmou de novo. Se você não está pegando, nós estamos lendo João, o Evangelho de João, capítulo 10, versículo de 1 a 16. Então Jesus afirmou de novo, dizendo: em verdade, a porta das ovelhas. Uau! Então Jesus era a porta daquelas ovelhas que nós já vimos, judaicas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e são salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Agora ele continua a falar mais prático. Eu sou a porta, e eu vou acrescentar aqui pelo contexto, a porta das ovelhas judias, para que elas possam sair do aprisco. Nós sabemos que Jesus veio para os judeus. E ele disse, saiam para fora, porque lugar de ovelha, qualquer um sabe, não é ficar dentro de um aprisco. Era um lugar temporário. Durante a velha aliança foi um tempo de inverno para o povo judeu, que foram guardadas pela lei, para que eles não saíssem aí quebrando as leis e fazendo bobagens. Mas Jesus veio e disse, podem sair agora, vão desfrutar de pastos verdejantes. Se alguém entrar, como ele disse, por mim, será salvo. Será salvo literalmente de quê? Pelo contexto do redil. Não é isso? Segue literalmente o que diz a parábola. Se você passar por mim, que eu sou a porta, você vai ser salvo desse aprisco. Nós vamos ver o que representa o aprisco. Por isso tem que ler o texto inteiro, você tem que orar e pedir que o Senhor comece a mostrar. Se alguém entrar por mim, que sou a porta, será salvo. Ok. Entrará e sairá e achará pastagem. No aprisco não tinha pastagem, tinha lá mal uma comidinha, como a gente diz, porca, né? E porque era no inverno, eles comiam ali. Mas ele disse, se você passar por mim, que sou a porta, você vai comer um pasto verdejante. Ele estava, obviamente, falando que se eles aceitassem o Jesus, que eles iam desfrutar de uma comida muito melhor, que era ele mesmo, o próprio Jesus. Continuando. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus disse, olha, vocês ficaram temporariamente guardados pela lei, por regras, por guardar festas, por mandamentos, por rituais, por circuncisão e tudo mais. Mas agora eu quero dar vida para vocês. Eu quero dar o verdadeiro alimento, que era a própria vida dele.
entrará e achará pastagem. Agora, olha o que ele diz. O ladrão... Ah, pastor, o ladrão é o diabo. Não, não. No contexto, o ladrão nada mais é do que qualquer ritual, seja ele judaico, seja uma filosofia, seja uma tradição de homem, é qualquer letra, lei que não pode trazer vida. O ladrão vem para roubar, né? Como diz aqui, para matar e destruir a vida que Deus tem para dar. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aonde tem vida e abundância? No aprisco ou nos pastos verdejantes? Ora, eu nem preciso responder. Continuando. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor. Você sabe de uma coisa? Os mercenários, o mercenário aqui representa todas as religiões que não têm a vida de Deus, que não têm a vida que Jesus veio para trazer. Pode ser judaísmo, pode ser catolicismo, pode ser qualquer ismo. As pessoas estão mais preocupadas a tentar cumprir os rituais, até no cristianismo, do que receber e comer de Jesus, desfrutar das riquezas insondáveis de Cristo, como diz Paulo. Há coisas profundas de Cristo que nós precisamos comer. Mas o povo cristão hoje, de uma certa forma, está igual ao povo judeu. Ah, o que eu faço para cumprir? O que eu faço para agradar a Deus? Qual o ritual que eu cumpro? Você quer agradar a Deus? Seja um ministro da nova aliança. Aliança do Espírito e aliança de vida. Porque Ele mesmo vai te dizer o que você tem que fazer. Nós estamos como o povo judeu dizendo, pastor, qual é aqui a doutrina que os irmãos pregam? O que eu tenho que fazer? Aí o pastor vem já com o prato prontinho e diz assim, não, o irmão tem que batizar. O irmão tem que fazer isso. Tem que vir pelo menos uma vez por semana na igreja. 2 vezes. Domingo e quarta. O irmão tem que dar o dízimo aqui. O irmão tem que fazer isso. O irmão tem que participar de uma reunião isso. Faça isso certinho e tal. Ei, quero dizer para você o seguinte. Na nova aliança, quem dá as instruções é o Espírito Santo. E ele usa, sim, os ministérios da igreja, mas ministérios que são dirigidos pela unção do Espírito, não por leis ou por política ou por qualquer outra coisa, porque, infelizmente, o espírito mercenário entrou na igreja e muitos líderes estão usando, como Paulo usou a expressão, não é minha, estão mercadejando com a palavra de Deus. Isso é muito sério. E esse aqui é o ladrão. O diabo não pode, ele não pode enganar o povo de Deus. Uma ovelha, que isso? O diabo aqui não é o ladrão. Qualquer coisa que rouba a tua vida verdadeira, isso é ladrão. Se você prefere seguir um ritual, se você acha que cumprindo uma determinada lei ou regra, automaticamente você vai ter vida? Não, isso é morte. Porque só quem dá vida é o próprio Senhor Jesus. O mercenário, então, são os rituais sem vida. Continuando aqui no texto. Foge, porque o mercenário não tem cuidado com as ovelhas. Nenhum ritual vai cuidar de ovelha, vai alimentar. Por isso ele continuou dizendo, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Isso é interessante, porque Jesus veio para dar a sua vida primeiro para as ovelhas gentias, para os judeus. Mas eles preferiram ficar no aprisco, preferiram ficar com os rituais, com o judaísmo. E agora? Agora veja a segunda parte dessa parábola. Ainda tenho outras ovelhas. Ei, mas eu nunca tinha lido isto.
Quer dizer que essas primeiras ovelhas, como nós já falamos, são as ovelhas, os judeus. Mas eles não quiseram nada com o Senhor. Aliás, nós já vimos e aprendemos que Paulo disse que temporariamente eles tropeçaram, né, porque eles rejeitaram o Senhor, mas era um plano de Deus. E agora o Senhor Jesus veio para buscar outras ovelhas. Quem são as outras ovelhas? Eu acho que eu posso ouvir aí, você está dizendo, ah, então são as ovelhas gentias, somos nós. Acertou. Ainda tem outras ovelhas. Não é isso que o Senhor diz? Não deste aprisco. Que aprisco? Do aprisco das ovelhas judias. São outras, não são os judeus. A mim me convém conduzi-las. Glória a Deus por isso. Elas ouvirão a minha voz. Ah! E não foi isso que aconteceu? Eles não ouviram a voz do Senhor, ficaram no aprisco religioso do judaísmo. Mas ele disse, ainda tem outras ovelhas. Elas vão me ouvir. Você ouviu a voz do Senhor? Então você é ovelha. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Interessante que aqui diz que não vai haver um só aprisco. Ué, vai haver um só rebanho. Aprisco é um lugar de guardar as ovelhas da velha aliança. Jesus está dizendo, não, a minha igreja, como eu tenho falado nestas últimas 10, 11 aulas, sei lá, é que Jesus veio para buscar os judeus escolhidos, o povo eleito, o povo escolhido, e já vimos que não são todos, e veio buscar as outras ovelhas gentias, que é o povo da igreja, e fazer um só rebanho, e não dois apriscos, e um só pastor. O seu pastor não sou eu, não é o líder da sua igreja, o seu pastor é Jesus Cristo. Todos nós somos ovelhas. Ou seja, um rebanho de ovelhas judias e gentias fazendo parte do mesmo rebanho, comendo de pastos verdejantes que são os mistérios do reino de Deus. A verdadeira igreja, eu comecei falando que existem 3 povos. O povo judeu, o povo gentio e a igreja de Jesus Cristo. Um só rebanho. O que nós precisamos não é de comer rituais, como o povo judeu. O que nós precisamos não é comer as regras, porque dentro do cristianismo também tem cheio de regras e normas. Nós precisamos comer pastos verdejantes que estão fora deste contexto, né? A ovelha come ali junto, um só pasto. Oh, eu tenho certeza que hoje, da mesma forma que aconteceu com o povo judeu, que preferiu ficar no aprisco religioso do judaísmo, eu tenho que dizer a verdade, infelizmente, existem apriscos hoje dentro do cristianismo. Você quer ver? Existe um aprisco presbiteriano. Existe um outro aprisco, que é dos batistas. Existe um outro aprisco dos pentecostais. Enfim, cada um está dentro do seu grupo e estão comendo só aquilo dos quais ele acredita. As riquezas insondáveis de Cristo não estão dentro de apriscos, estão dentro de pastos verdejantes. Olha, todas as denominações evangélicas, o catolicismo, nada mais são do que apriscos religiosos que por si só não trazem vida, não podem gerar. A única coisa que pode gerar vida para você e para mim chama-se uma pessoa, o bom pastor, e esse bom pastor é Jesus Cristo. Se você quer vida, vá ao Senhor. Cuidado, porque Ele é o único, Ele quer trazer você de volta. Cuidado com o ladrão e com os mercenários, que são os rituais da lei. Ou seja,
Primeiro, Jesus veio para buscar as ovelhas no aprisco do judaísmo e depois dos gentios e de ambos fazer um só pastor. Agora vamos voltar ao livro de Hebreus, tá? Eu vou ler aqui para a gente continuar. Gálatas capítulo 1, praticamente agora vamos começar do início, tá? Vamos lá. Anote aí, Gálatas. Vamos lá, Gálatas capítulo 1. Eu vou ler agora versículo 6 até o 12. Tá comigo aí seguindo? Lembra o contexto de Gálatas? O povo que tinha confessado Jesus como Salvador haviam começado pela graça de Deus e de repente por influência do judaísmo, do ladrão, vamos dizer assim, do aprisco religioso ou do redil, né? Eu falei curral, não, curral é de vaca, não é isso? Tem muito cristão que é meio vaca mesmo, mas deixa pra lá. A palavra certa é redil e aprisco. Vamos lá. Vamos ver o que Paulo diz. Eles estavam voltando para as práticas dos rituais. E Paulo agora está escrevendo, dizendo para ele, não façam isso. Voltem para os pastos verdejantes. Então vamos ler o texto. Gálatas 1, de 6 a 12. Olha como ele começa dizendo. Admira-me, ele começa uma carta dele. Eu estou admirado que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ei, Paulo estava um pouquinho bravo aqui nas entrelinhas. Ele disse, olha, eu estou assim, surpreso. Porque vocês foram chamados na graça de Cristo e agora estão passando por uma outra mensagem, uma outra notícia, um outro evangelho. O qual não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e que querem perverter o evangelho de Cristo. Caramba, Paulo pegou um pouco pesado aqui, mas ele sabia, porque isso aqui era decisivo para a saúde espiritual dos Gálatas. Vocês começaram com Cristo pela graça de Deus, agora vocês estão sendo perturbados. E por essa perturbação de tentar seguir a influência do judaísmo, vocês estão se pervertendo. E pervertendo o evangelho de Cristo. E ele continua dizendo, mas, ainda que nós, ou seja, ainda que eu mesmo, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho que vá além do que vos temos pregado, ou seja, se vier um anjo que começar a inventar um outro evangelho que não seja aquele que eu tenho pregado para vocês, que esse anjo que seja o que é anátema, e a palavra anátema significa que seja amaldiçoado, que seja excomungado, que seja reprovado. E ele continua dizendo, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, que era o evangelho da graça de Cristo, seja anátema 2 vezes. Porventura procuro eu, continua ele dizendo agora, o favor dos homens